cineasta turco Nuri Bilge Ceylan parece resistir à tentação de ceder aos caprichos das plateias modernas. Hoje em dia, a gente que não consegue mais sentar e assistir a um filme mais calmo, mais lento por muito tempo, a gente está mal acostumado, a gente quer aquele rush de adrenalina o tempo todo que a gente tem, por exemplo, quando a gente está assistindo ao TikTok, né, que dispara a serotonina a todo momento e a gente, se não gostou de alguma coisa, já passa para o próximo vídeo, já rola para cima. O cineasta continua fazendo o seu cinema de fluxo que precisa de atenção. E se você não entrar na vibe do filme, se você não se permitir levar pelo seu tempo, pelo seu ritmo e pelo seu fluxo, nada feito. Mas se você se permitir, eu acredito que há muitos benefícios, porque os filmes dele costumam ser, e esse filme aqui, que é o Ervas Secas, também é muito rico em todos os sentidos, principalmente nas discussões que ele levanta no estudo de personagem que ele propõe, que é adulto, complexo, sensível, intimista, e eu acho que vale muito a pena. É claro que os filmes dele são potencializados quando você assiste no cinema. Eu lembro das experiências, por exemplo, de assistir a alguns dos melhores filmes dele, como Era Uma Vez na Anatólia ou Winter Sleep, que eu assisti ambos na Mostra de São Paulo, que é um momento em que você já está ali para prestar atenção no filme, você já está buscando experiências cinematográficas que vão além do ritmo, que vão além das convenções do blockbuster norte-americano, por exemplo, e essas foram experiências maravilhosas. Eu acredito que se você se permitir imergir na história, né, mergulhar no ritmo do fluxo daquelas vidas humildes no norte da Turquia, na região da Anatólia, você vai colher os frutos, porque esse é, assim como esses dois filmes que eu citei anteriormente, um filmaço desse cineasta turco. Samet Deniz Seliloglu é um professor do ensino fundamental em uma pequena escola em um vilarejo árido e gelado na Anatólia, norte da Turquia. Enquanto espera por uma possível transferência para Istambul, ele inicia um flerte com a ativista Nuray Merve Dizdar, que também desperta o interesse de seu melhor amigo Kenan Musab Ekisi. Nesse meio tempo, ele também é acusado de conduta imprópria no tratamento com os alunos e desconfia que a denúncia venha de Sevin S-Baki, por quem ele tem uma preferência. Na primeira metade do filme, o que o Ceylan está fazendo é obviamente propor uma discussão sobre os limites entre o apropriado e o inapropriado na conduta de adultos diante de crianças e adolescentes, principalmente num contexto em que essas relações acontecem naturalmente e são muito mais próximas, como no caso de uma relação de professor e aluno. E ele não está falando aqui de temas muito óbvios, aqueles temas que são assim, consenso, né? Que você bate o olho e fala, não, isso aqui é abuso. Não, ele está falando da linha fina que separa o lícito do ilícito. Ele está falando de toques sutis, toques leves enquanto você está conversando com a outra pessoa. Ou então você ter assuntos que são um pouco íntimos demais, que não chegam a ser da intimidade da pessoa, mas que vão um pouco além do que a relação de professor e aluno permite, exige e que as pessoas esperam ter nesse contexto. E eu também vejo aqui uma semelhança muito grande com outro filme que veio à tona recentemente por causa do Oscar. Ele foi indicado na categoria de melhor filme estrangeiro, que é A Sala dos Professores, porque esse filme aqui também traz discussões sobre como a gente subestima as crianças e os adolescentes e os seus direitos. Porque tem momentos em que tem uma ronda dentro da sala de aula, em que os pertences dos alunos são revistados, seja lá por qual objetivo for, e a maneira com que isso é feito é bastante desrespeitadora, como se aquelas crianças não tivessem direito nenhum, né? Como se elas não tivessem direito, por exemplo, à privacidade. E por mais que aqui a gente esteja num contexto de interior, não é um contexto urbano da parte desenvolvida da Europa, como é naquele outro filme, a gente vê algo muito parecido nos dois filmes, que é essa maneira abusiva, essa maneira autoritária com que profissionais da educação, que deveriam ser diferentes, tratam as crianças. Mas na segunda parte do filme, a gente acha que essas discussões vão ser o que o filme tem a oferecer, mas o filme muda de chave e ele se torna um estudo de personagem sobre um homem fragilizado, sobre um homem inseguro e um homem que parece que tem um senso de merecimento que as outras pessoas parecem não enxergar. Eu acredito que ele vê o mundo como
como um lugar onde todo mundo deve alguma coisa pra ele e às vezes nem ele sabe exatamente o que as pessoas devem. Tem uma cena que é muito marcante, que é a cena em que ele vai lá na casa da moça, que é a Nurey, com quem ele tá tendo uma espécie de flerte ali. O fato de ele ter ido lá daquela forma já é bastante esquisita, né? Ele já tá sendo socialmente inadequado na maneira com que ele força a barra, sendo que ele não precisava forçar a barra pra estar ali a sós com ela, mas à medida em que a conversa avança, você começa a perceber rapidamente que ele trata ela de cima para baixo, que ele subestima muito ela e que ela sabe disso e ela se arma e começa a se defender diante dele. Ele passa por um momento ali muito constrangedor, é muito difícil assistir porque a gente sente muito uma vergonha alheia, mas tem perguntas que a gente faz não só em relação a esse relacionamento dele com ela, mas também na relação dele com a Sevin, que é a aluna, ou então em relação à escola, em relação a Istambul, que é o que esse cara espera dessas pessoas. Porque parece que ele tá sempre frustrado, parece que ele tá sempre irritado, porque as pessoas e o mundo de forma geral não estão dando pra ele aquilo que ele espera ou aquilo que ele acredita merecer. Tem momentos em que ele tá nitidamente constrangendo a menina, a aluna, ele tá colocando ela na parede e ele começa também a atacá-la, ele começa também a usar de sarcasmo, ele começa a usar de uma manipulação muito barata e a gente fica pensando, tá, beleza, eu não vi ele fazer nada inapropriado com essa menina, a não ser dar aquele presente pra ela que ele não deveria dar, obviamente, mas o que esse cara quer com ela? Essa é a pergunta que fica. E esse não é um filme que vai te dar respostas, porque eu acredito sim que o filme é, acima de tudo, sobre essas perguntas. Ele é um estudo de personagem que está muito mais interessado em desenvolver esse personagem e nos permitir invadir a vida dele e pensar nessas questões do que necessariamente em mastigar tudo e dar essas informações pra gente. Os filmes do Nuri Bilge Ceylan costumam ser filmes em que os planos são estáticos ou se movimentam muito pouco. São planos gerais na maior parte do tempo, às vezes a câmera se aproxima um pouco dos atores, mas não muito. A gente tem muito poucos close-ups, muito poucos planos mais aproximados aqui, e também os planos duram bastante tempo, né? São planos longuíssimos que permitem com que a mise-en-scène seja muito naturalista, os atores precisam estar no personagem durante muito tempo, isso exige uma entrega muito grande deles, a gente vê aquelas conversas se estenderem por longos e longos e longos minutos, e aí, a partir do momento em que você entra na vibe da cena, você começa, por exemplo, a vasculhar o quadro para olhar como que as pessoas estão reagindo ao que está sendo falado para elas. Você começa a olhar para o olhar das pessoas, né? Como que esse cara está reagindo àquilo que um terceiro falou ali na cena, né? Tem duas pessoas conversando, mas as três estão enquadradas. Então não só quem está falando, não só quem está ouvindo, mas também quem está ali testemunhando aquele mini diálogo, também é importante. A gente também tem muita informação no olhar daquela pessoa, nas reações daquela pessoa, e essa dinâmica é muito fascinante, é muito viva, por mais que seja, como eu falei, contraproducente com o que é feito hoje em dia e com o gosto da maior parte dos espectadores ao redor do mundo. Mas se você entrar nessas cenas e você tiver paciência, tem muita informação e as atuações aqui são maravilhosas. A Merve Dizdar, por exemplo, ganhou o prêmio de melhor atriz lá em Cannes, mas não é só ela, todos os atores estão muito bem, principalmente, eu diria, mais ainda do que ela, o Denis Seliloglu, que vive esse protagonista, que é um cara que você nunca sabe exatamente o que esperar dele. Como eu falei, ele é um cara ambíguo, ele é um cara que a gente fica tentando sondar quais são as motivações dele, o que que ele quer com aquela postura de merecimento tão forte que ele tem ao longo do filme. São atuações maravilhosas. E aqui eu vou ter que entrar num spoiler, não é um grande spoiler, mas eu acho que é importante avisar isso antes de eu entrar nesse detalhe, que é, tem um momento lá pro final do segundo ato em que a diegese do filme, o pacto de suspensão da descrença que o filme faz com você é quebrado, porque o protagonista tá ali conversando com a moça, né, com quem ele tá flertando, com a Nurey, eles estão quase indo pra cama, e aí ele vai lá acender a luz pra ela, apagar a luz, na verdade, porque ela pede para que ele apague a luz, e aí tem algo que muita gente não vai entender, porque quebra o fluxo da nossa imersão na história, que é, ele sai do quarto dela, e aí quando ele sai do quarto, ele começa a dar uma volta, e você vê que ele não tá dando uma volta na casa dela, porque é uma casa pequena, ele tá na verdade dando uma volta nos cenários do filme.
Então a gente vê ali a artificialidade por trás das câmeras, a gente tem um vislumbre do fora de quadro, não do fora de campo, né? A gente vê um vislumbre ali, não dos outros cômodos da casa dela, mas da equipe, dos outros cenários do filme. Ele vai lá, lava o rosto, mexe na pia e volta. E aí muita gente vai se questionar por que o Nuri Bilge Ceylan, que nunca trabalhou tanto com metalinguagem, pelo menos na maioria dos filmes dele, tá querendo fazer aqui. E na minha visão, eu tenho uma interpretação que é uma interpretação simples, porque é só uma cena mesmo, depois a história já retoma, mas que é uma interpretação que me satisfez quando eu consegui chegar a ela, que é o fato de que nesse momento de quebra dessa ilusão do filme, a gente pensa de novo no fato de que aquilo é só um filme, a gente pensa também no fato de que aquelas duas pessoas são atores performando na nossa frente, eles estão interpretando personagens, e quando o ator volta para a cena, a gente fica com isso na cabeça, justamente porque o diretor quer falar pra gente que tudo é performance. Inclusive, a masculinidade dele, que tá em xeque aqui, e que o filme desvenda de uma maneira muito clara como é frágil, como é insegura, como está sustentada por preconceitos e também por visões distorcidas dos outros e de si mesmo, como tudo isso é uma performance, como tudo isso não passa de uma performatividade que esse cara tem diante do mundo, porque é a única coisa que ele sabe fazer, é o único tipo de performatividade que ele aprendeu a ter diante do mundo. O filme nos mostra isso, nos lembra disso, e a gente volta para a história, a gente volta para diegese. Ou seja, além do filme ser um baita estudo de personagem, além de ele trazer temas muito interessantes pra gente pensar, ele ainda faz um truque ali de metalinguagem para fazer a gente pensar também de uma maneira indireta sobre outra camada do estudo de personagem, da investigação da personalidade do protagonista. E por fim, eu preciso reclamar de uma coisa, gente. Esse é um filme de 2023. É um filme que foi exibido pela primeira vez no Festival de Cannes de 2023, e o Festival de Cannes, a gente precisa lembrar, que acontece no mês de maio. A gente já está em março, na segunda quinzena de março de 2024, e esse filme está chegando nas telas brasileiras pela Imovision. Aqui em São Paulo, os filmes da Imovision vão apenas para o Reserva Cultural. Eu não sei como está o filme nas outras praças ao redor do Brasil, mas isso precisa acabar. Não faz mais sentido numa época de streaming, de VOD, numa época em que os filmes vão do cinema para o VOD com um tempo recorde, né? Cada vez mais curto. Não faz sentido as distribuidoras brasileiras segurarem tanto tempo os filmes assim para lançar, porque muitas vezes, quando os filmes chegam no cinema, as pessoas já têm a opção de ou ver em VOD, ou então de ver baixado mesmo, porque já foi lançado em streaming ou VOD fora do Brasil. E eu não julgo. Com o preço que tá o ingresso de cinema hoje em dia, com o tanto de lançamento que tem, eu não julgo que a pessoa só vá ao cinema ver aquele filme que está exclusivamente no cinema e assista em casa aquele que já dá para ela baixar. Então as distribuidoras brasileiras precisam se atualizar urgentemente, mas independente de qualquer coisa, esse filme aqui, como eu falei, não é um filme tão interessante para se ver sozinho na tela do computador. Nenhum filme é, todo filme é muito melhor vendo na sala de cinema. Principalmente esse aqui, que é um cinema de imersão, um cinema de fluxo, que se você investir nele vai valer muito a pena. Eu quero saber o que você achou do filme, se você assistiu, se você concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica. E claro, não se esquece de dar um like no vídeo, de se inscrever no canal, de clicar no sininho em sempre, para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau!